Boa noite para você que está nos assistindo nessa noite. Mais um Pop Culture, se você preferir, só não chame de Pop Culture, por favor. Somos no Brasil e somos de origem alemã, então Pop Culture. Se o Diogo falou, tá falado, né? Então. Pode chamar de Pop Cachulo também. Pode também. Na noite especial de hoje pode. E estamos aqui então com um convidado especialíssimo aí nessa noite. Essa semana a livraria está completando então 4 anos. Alguns dias atrás foi o Dia Nacional do Escritor e nós estamos aí com a presença de um ilustre escritor brasileiro, nacionalíssimo aí, gauchinho aqui do lado. Aqui da nossa terra, né, Carubá? Que honra, né? Então vamos começar com o nosso tradicional boa noite da mesa. Então, boa noite. Eu. Boa noite. Oi. E o Enéas também pode dizer seu boa noite. Boa noite, prezados aventureiros, leitores, leitoras, exploradores do culto das histórias literárias e de outras ficções que nós iremos debater nessa noite. Espero que essa tenha sido a apresentação que vocês esperavam, meus amigos. Um grande abraço e muito feliz por estar aqui conversando com vocês nessa noite. Olha, com certeza já foi melhor do que a nossa, que foi Era só mais do que era esperado já, né? Eu acho que a gente tinha que começar a copiar. Vamos cortar e começar de novo. Então, para quem não conhece, está conosco aí Enéas Tavares. Enéas Tavares mora aqui pertinho da gente, em Santa Maria, certo? Professor de literatura clássica, né? Me corrija se eu estiver errado, se eu fiz a pesquisa de maneira errada. E nós gostaríamos que você... A gente vai começar com perguntinhas clichês, tradicional de toda entrevista. Quem é Enéas Tavares? Como iniciou a sua carreira? Se ser escritor sempre foi um sonho ou não? A gente sabe que você tem todo um percurso dentro da literatura também, não só com os livros, né, com o que você publicou, né, mas isso a tua formação também está dentro da área, né, então não é... Para quem não sabe, Enéas Tavares não caiu dentro da literatura semana passada nem ontem, né, já está um bom tempo aí. E fica o seu momento de agora dizer para os panambienses aqui, quem mais estiver ouvindo Pop Cultura, quem é Enéas Tavares? Tá bom. Antes de eu fazer a minha pequena autobiografia de 3 horas e 33 minutos, Diogo, deixa eu só checar uma coisa com vocês. Eu não estou vendo vocês. Tá correto isso? Eu não estou vendo nada de vocês. Estou vendo... Agora sim! Pronto! Não era. Muito bem lembrado. Agora sim. Agora está como deveria ser. Eu estava naquele momento delírio de professor, sabe? Professor na pandemia, você dá aula, você só vê você, entendeu? E os o alunos... resto é uma névoa. É tela cheia de letras, né? O pessoal não liga a câmera, daí tem só as letrinhas do... Exatamente. Tá bom. Então, agora sim, né, começando a minha autobiografia, Diogo, muito feliz de estar aí com vocês no Pop Cultura, nessa noite, nessa fria noite sulista, né? Acho que é muito especial assim, a gente poder usar a tecnologia para diminuir um pouco as distâncias e os espaços, especialmente nós que há 1 ano e muitos meses, né, estamos aí isolados. Então, para mim é muito significativo estar aqui conversando com vocês, Diogo, Wagner, Jordan, Caio, né? E especialmente com os amigos de Panambi. Eu já fui a Panambi para uma atividade muito especial com o Brasiliano Steampunk, há uns 3, 4 anos atrás, e é uma cidade que muito me alegra e que me acolheu muito bem, então é muito significativo estar voltando nessa noite, né? Essa pergunta sobre a autobiografia, viu, Diogo, posso começar como Charles Dickens, assim, eu nasci numa fria noite de inverno. À vontade. Na verdade não, né? Porque aqui em Santa Maria, em novembro, eu sou de novembro, né? É um calor daqueles, né? E eu posso dizer a vocês que tem um aspecto um pouco clichê, assim, da minha relação com a literatura, porque sim, desde muito cedo eu comecei a substituir aqueles sonhos infantis de ser um astronauta, um aventureiro tipo Indiana Jones, ou um viajante no tempo, né? Por uma intuição de que eu gostaria de trabalhar com histórias. Eu sou filho único, o meu pai era representante comercial,
Fiquem tranquilos, esse não é o momento em que o escritor começa a chorar, né, e a falar dos traumas de infância, como a gente começou. Ainda não é, né? Minha esposa ainda tava não é. aguardando. Minha esposa tá aguardando esse momento aí. Ainda não é. Mas então, assim, tem esse compósito de um cara que é filho único, que é filho de um pai representante comercial, a gente vivia mudando, né, de cidade e de casa, e eu fui alfabetizado com histórias em quadrinhos. A minha relação com a literatura e com as histórias começou com os quadrinhos, e eu acredito que lá pelos 12, 13 anos, quando eu dei aquele salto, assim, de Turma da Mônica e quadrinhos Disney para Marvel, DC, e quadrinhos Image, né? Era o boom da Image no início da década de 90, né? Teve alguma coisa dentro de mim que disse assim, cara, e se você trabalhar com história, se você trabalhar com ficção? Foi também aquele momento assim, muito revelador de descobrir que haviam profissionais por trás dessa criação, né? As histórias, elas não nascem nas árvores, né? Você não tira um livro ou um quadrinho, né? Você não pega ela pronta nunca. Exato. E quando você vai para os créditos, você se dá conta, cara, tem pessoas que ficam 8 horas por dia, mais que isso, né? Mas no mínimo 8 horas por dia trabalhando e criando essas histórias. E foi um pouco por aí que a minha relação, né? A minha busca por literatura começou. Primeiramente numa coisa muito adolescente, assim, de ficar escrevendo poemas, as primeiras paixões, né? Depois escrever contos, depois começar a criar personagens, até eu ir fazer o curso de letras, porque eu, na minha ingenuidade, né, pensava assim, se eu quero ser um escritor, eu vou fazer letras, porque letras deve ensinar, né, você a escrever histórias. Até descobri que não, que o curso de letras não ensina você a ser um escritor, e sim a ser um professor. Tudo bem, estava valendo, né? Tudo tinha a ver com esse trabalhar com literatura, que era um dos meus objetivos. E depois aí de 4 anos de graduação, mais 2 anos de mestrado e doutorado, em 2012, eu passei num concurso aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Esse concurso ele foi muito importante para mim, porque me deu algo que é fundamental para todo escritor, né? Que é uma certa estabilidade profissional e financeira. Então, eu acho que isso é importante para todo mundo que queira trabalhar com alguma forma de arte, né? Exato. Hoje em dia. Exatamente. E foi essa estabilidade que me fez, assim, abrir a gaveta, daí em 2013, abrir a gaveta, né? A gaveta que tinha, assim, dezenas de romances não terminados, contos mal escritos, poemas, confesso, um tanto vergonhosos, né? Exceto para as minhas musas inspiradoras, eu espero. E aí eu abri a gaveta e disse assim, bom, o que eu vou tirar daqui para, de fato, levar a sério, né, a carreira literária, e pleitear um diálogo com alguma editora e pleitear o final de um projeto. E o que saiu da gaveta, entre várias coisas, foi uma novela que se chamava A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizon, que foi, né, a novela que depois eu avancei, a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? Até se tornar um romance que vocês têm aí na mesa de vocês, né, que é a Lição de Anatomia, publicada pela editora Lei em 2014, que é a obra que eu considero assim, o meu início, o meu start, assim, o meu primeiro passo, né, na carreira literária. Tá? Então essa é a versão curta, né? Eu poderia ficar aqui mais umas 4 ou 5 horas, né, falando sobre as reminiscências da história, os anos de formação, né, do escritor, mas essa é a versão curta, né? Então um sonho infantil que resulta num curso de letras e que resulta num sujeito, para concluir, que se vê igualmente como um escritor e um professor. Eu não consigo diferenciar as duas coisas, tudo que eu faço, o próprio Partenon Místico, como uma recriação dos heróis da literatura brasileira, deixa isso claro, né? Tudo que eu faço é a intersecção de um sujeito que trabalha com literatura enquanto professor em sala de aula e um cara que trabalha com literatura enquanto produção, enquanto projetos literários, projetos transmídia. As lições de anatomia tem uma pontinha ali de Alan Moore, eu acho, né? Lições de anatomia do Dr. Luizon, Monstro do Pântano, né? Uma pontinha? O Jordan, na verdade, assim, arruinaste a minha carreira literária aqui, viu, Jordan? O Jordan arruinou, porque ele de saída, assim, no início da nossa entrevista, ele apontou a minha principal referência, né? Exato. Então, Jordan, para ser honesto contigo, tá? Porque eu estou entre amigos, eu não vou mentir aqui, tá? Para ser honesto contigo, a Alan Moore, em praticamente tudo que eu faço, porque é uma das minhas referências, entre outras, né? Mas sim,
Lição de anatomia é o número 1, é a primeira história do Monstro do Pântano. O Partenon Místico é uma liga extraordinária brasileira. O meu Dr. Luizon tem referências de From Hell, né? Ele é um estripador, ele é chamado assim no livro, né? Ele é um estripador à brasileira, né? Além de várias outras referências aí da obra do Moore, né? Tem toda uma dimensão mística também, né, nas coisas que eu escrevo e que vão ao encontro do Inferno, de Prometeia, entre outros textos do Moore. Então sim, tem uma pitada, na verdade tem uma coletânea inteira de temperos de Alan Moore presentes em Lição de Anatomia. Bem pontuado. Era uma suspeita que eu tinha também quando eu comecei a ler o Partenon e comecei a ver os personagens e tudo mais. A primeira coisa que me veio à memória foi a Liga Extraordinária. E parabéns por fazer isso, por dar esse resgate, né, aos personagens da literatura clássica e muita coisa. Uma coisa que eu tô sempre falando, agora vai a minha parte de falar mais do que precisava. Uma coisa que eu sempre falo no Pop Cultura é essa questão da importância de você mostrar os personagens ou a literatura nacional de uma forma diferente, né? Até isso é uma questão que a gente botou na pauta, né, mais para frente para conversar sobre isso, mas muitas vezes a forma como é apresentado na escola acaba gerando, não sei como é que é em Santa Maria, né, mas aqui, o que eu ouço falar da maioria das pessoas que estão à nossa volta, é que a forma como é apresentado muitas vezes a literatura nacional, ela acaba criando Traumas. não é que é trauma, não, ódio. o Caio botou em palavras que eu tava tendo, o pessoal bota muito a questão da forma obrigatória, e quando é obrigatório é chato, o que causa asco, né? O pessoal acha chato, não acha legal. E agora, ali assim, você está fazendo uma releitura dos personagens, está mostrando eles uma forma muito legal de como personagens de livros diferentes que não teriam ligação entre si poderiam funcionar entre eles. E eu acho que isso traz curiosidade do pessoal querer, tá, mas quem que é esse Bento Alves? Quem que é esse Sérgio Pompeu? De onde é que saiu esse tal de Benignos? Acaba que vai atrás e já com uma outra visão, né? Uma visão mais amadurecida também, né? Da literatura brasileira. Isso, por isso eu aproveito aqui para deixar os meus parabéns aí pela sua iniciativa. Eu acho que com certeza deve ter trazido muita gente para estar resgatando um pouquinho da literatura nacional que está esquecida. Muito agradeço aí as palavras de vocês. Eu acho que vocês dão voz a toda a experiência, né, escolar de todos os estados brasileiros, né? Eu acho que é muito difícil você sair da escola hoje. E eu vou diretamente, né, em direção a isso. É muito difícil você sair da escola hoje gostando de literatura brasileira. Por uma série de razões, né? E eu já comentei isso em outros espaços. Sim, Diogo, o Brasiliana Steampunk nasce da minha frustração com a literatura brasileira. E uma frustração dupla. Uma primeira frustração como aluno de um menino que gostava de ler, que adorava quadrinhos, que vivia devorando livros, e que não entendia muito bem qual era o ponto das aulas de literatura brasileira, por mais curiosidade que eu tivesse, né? E num segundo ponto, a frustração do professor, porque depois, enquanto professor de letras, né, você também entende o desafio do outro lado, que é como você vai seguir esse programa, como você vai ensinar esses clássicos a uma audiência que está consumindo outras mídias, que está consumindo outras histórias. Como vai apresentar de uma forma interessante, né? Exato, exatamente, porque não se trata de a gente falar mal da literatura brasileira, né? Obviamente há um fascínio hoje, né, do Enéas adulto, há um fascínio por todos esses autores que eu homenageio em Brasiliana Steampunk, mas tem um deslocamento ali necessário, um deslocamento de faixa etária também, né? Para que você no alto dos seus 14, 15 anos possa chegar perto dessas histórias, e vocês têm toda a razão. Brasiliana Steampunk tem por objetivo reapresentar, reinventar esses personagens para que, se o aluno, a aluna, o leitor, a leitora tiver interesse, que não é um pré-requisito também, né? Mas se o leitor tiver interesse, ele pode buscar as obras originais, né? Numa forma de também entender e abraçar a importância dessas histórias e a importância desses heróis. Então, acho que tudo que eu faço aí com esses livros vai nessa direção. E por isso que eu enfatizei tanto antes, né? O escritor e o professor.
Porque fica muito nítido que, além do sujeito que está criando essas histórias, é um professor que está ali também pensando em atividades, em ideias, em reinvenções de sala de aula, né? Que é algo importante assim, no nosso país, especialmente, que é um país que tem uma dificuldade muito grande em resgatar a memória, né? De saber o passado nos lega, né? Enquanto grandes heróis, grandes narrativas, grandes aventuras, né? E não se enganem, a literatura brasileira e a literatura brasileira clássica, ela é tão fascinante, tão estimulante, tão heróica quanto qualquer literatura produzida no século XVIII, XIX ou XX em qualquer país. Só que no nosso caso há um pouco esse desafio, né, de abrir o baú, de tirar um pouco a poeira e de tentar encontrar, né, uma história, uma linguagem que faça sentido para nós. E o Brasiliana pretende, né, ser, sob um certo aspecto, isso. Então, a escolha dos teus personagens, tipo, Sufiélia de Azevedo ali, a Vitória Cauã, é justamente por isso, pra te meio que dar uma nova visão pra o pessoal ir pesquisar, né? Gostou do personagem, vou lá pesquisar, porque eu vi no livro, vi no Brasileiro Steampunk, vi no Portão Místico, então basicamente era isso a tua ideia inicial pra escolha dos personagens. Sim e não, Jordan. No início, teve Liga Extraordinária, tá? Sem sombra de dúvida, é um quadrinho assim que me apresentou o steampunk. Quando a gente falar um pouco sobre o steampunk, foi a primeira vez em que eu vi aquele quadrinho, achei fascinante aquela releitura, né? E conversando com um amigo, meu amigo mais antigo, Renan Santos, um abraço aí pro Renan, numa daquelas madrugadas, assim, depois de 2 garrafas de vinho, né? Conversa vai, conversa vem. Chegamos o Renan também é um fanático por Alan Moore, e o Renan produziu a seguinte frase, né? Por que nós não temos uma Liga Extraordinária brasileira? Eu faria isso, diz o Renan, né? Que também é um sujeito que escreve e tal. Eu faria isso, só que eu não conheço bastante de literatura brasileira para poder fazer isso. E essa frase do Renan fermentou na minha mente, né? Um pouco essa coisa, pô, pois é, né? Eu trabalho com letras e eu sou professor de literatura, então eu posso fazer isso. Né? Então, num primeiro momento, Jordan, sim, tem uma coisa assim muito racional de vamos recuperar alguns personagens dentro da história. Mas também tem um outro motivo que é muito orgânico da criação, tá? Que é muito assim, é menos você escolher racionalmente os personagens e mais quais são os personagens que combinam com aquela história. Quando eu estava escrevendo Lição, eu sabia, né, que eu estava lá pensando nos personagens, nos narradores, e de repente me veio essa ideia, né? E se o meu Jack o Estripador, né, Tupiniquim, estiver no Asilo São Pedro para criminosos insanos, né? Porque se Gotham City tem Asilo Arkham, né? Por que Porto Alegre não pode ter o Asilo São Pedro, né? E aí, quando eu produzi essa frase de saída, né, foi uma coisa muito engraçada, assim, eu olhei na mesa e, coincidentemente ou não, né, o Cosmos, talvez, coincidentemente ou não, naquela semana eu tinha tirado 2 livros da sessão de literatura brasileira aqui em casa e tal, para checar citações para alguma aula, para alguma coisa, né? E esses 2 livros eram O Alienista, do Machado de Assis, e o Memórias, do escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto. E quando eu olhei para os 2 livros, eu disse assim, já sei, o Luizon está preso no Asilo São Pedro, que está sob a direção de ninguém menos que Simão Bacamarte. E o mote inicial para o romance é Isaías Caminha, que depois dos escândalos do romance do Lima Barreto, fugiu do Rio de Janeiro para ir a Porto Alegre escrever uma reportagem exclusiva, um furo de reportagem, né, a respeito dos crimes do Estripador da Perdição, né, que é como o Luizon é chamado. E ali foi um pouco gatilho, sabe? A princípio eu não tinha pensado no Isaías Caminha, Jordan. Eu não tinha pensado no Simão. Eles vieram para um pouco ajudar a contar essa história, e a mesma coisa aconteceu com os outros personagens. Eu sabia que o Luizon iria integrar, né, uma sociedade secreta, porque eu adoro sociedades secretas, quem não adora, né? Quem não gosta, Quem não gosta, né? Quem não sonhou em receber uma carta misteriosa e enigmática, né? Convidando a primeira reunião arcana depois da meia-noite. E eu sabia que Luizon, porque é divertido, né, iria integrar uma dessas sociedades, que tem tudo a ver ali com o 19, século 20, a passagem, né? E essa sociedade literária, essa sociedade arcana, iria ao encontro de uma sociedade literária que existiu, que é o Partenon Literário.
E aí foi uma coisa assim de trazer esses personagens. Aí sim veio o Zolfieri, porque eu achava bacana ter um bruxo, né, imortal. Veio a médium indígena, que é a Vitória Cauã. Toda a sociedade tem que ter um líder, né? Então, quem seria melhor, né, para liderar o Partenon místico, senão um cientista maluco, né? E nós temos um cientista maluco na literatura brasileira, que é o Dr. Benignos, né? Então foi um pouco as duas coisas, tá, Jordan? Foi pensar racionalmente, arquitetar quais personagens seriam interessantes, mas também foi deixar que esses personagens viessem de acordo com aquilo que a história exigia, né, ou Com o demandava. decorrer da história, né? Conforme ia se encaixando melhor, né? Exato. Uma das partes que eu mais gostei também no Partenon Místico é como tu pega, tipo, a Porto Alegre dos Amantes. Isso eu achei fantástico, cara. Porque tu pega, tu dá aquele sobrenome, São Paulo dos Apressados também. De onde é que surgiu essa tua ideia dessa ambientação, dessa ilha também, da Ilha da Pólvora, da ilha da ilha do Forte da Pólvora, a Ilha do Desencanto. Isso tem muito a ver, Jordan, com a questão que a gente mencionou antes, né, da nossa falta de memória. Por que você pode imaginar o Homem-Aranha se balançando, né, pelos céus de Nova York? Por que você pode imaginar Sherlock Holmes numa Londres, né, do final do século XIX? Ou Lupin, por exemplo, pelas ruelas de Paris. Por que nós não fazemos isso no Brasil? E por que, quando nós fazemos isso no Brasil, com raras exceções, quase sempre é São Paulo-Rio? Eram questões que me incomodavam, né? E também tem uma questão imaginativa aí, né? Eu não me considero, assim, um criador de mundos fantásticos. Assim, estou pensando em alta fantasia, né? Eu nunca conseguiria escrever algo como Game of Thrones, uma Westeros, apesar de achar fascinante aquilo, né? Eu não conseguiria criar uma Terra-média, né, do Tolkien, apesar de novo, adorar me perder, né, pelos meandros daquela cartografia. Eu sou um escritor que está mais interessado, tem a ver um pouco com a identificação de pontos fortes, né, e fracos, enfim. Eu estou mais interessado em tratar, né, de ruas, de cidades que eu conheço. E na época, Porto Alegre era uma cidade muito importante para mim. Eu morei 2 anos lá, entre 2009 e 2010. Foi lá que eu escrevi o conto, que depois virou a noveleta, né, do Dr. Luizon. E eu queria muito recriar Porto Alegre, né? Transformar Porto Alegre naquilo que a Anne Rice faz, uma outra referência aí, né? Com as suas crônicas vampirescas, né? A Anne Rice cria uma Nova Orleans, ou reinventa uma Nova Orleans, que se torna uma cidade charmosa, verdejante, selvagem, que acolhe monstros, bruxas, vampiros e outras criaturas, né? Por que nós não poderíamos ter uma Nova Orleans sulista? O nosso sul, né? Exato, exatamente. A nossa cidade sulista repleta de fantasmas, criaturas exóticas e tal, né? E Porto Alegre tem essa coisa muito bonita, né, que eu gosto muito, que é aquelas árvores, né? Tem alguns bairros, especialmente Cidade Baixa, né, que tem o bairro Floresta também, que é onde eu morei, né? Tem aquelas ruas imensas com árvores gigantescas. E de saída me veio essa coisa. Já sei, ao invés de ser uma cidade em steampunk, São Paulo, Rio, vou fazer uma cidade steampunk no Rio Grande do Sul. Até porque isso também responde um pouco a essa tendência, né, de muitos escritores de pensar o eixo Rio-São Paulo na sua totalidade, né? Eu acho que havia ali num primeiro momento um exercício, né, dessa recriação. Mas é claro, era uma cidade steampunk, então não precisava ser a Porto Alegre real. Então tem elementos da Porto Alegre histórica, do século XIX, né, o Partenon literário, por exemplo, mas ao mesmo tempo é uma Porto Alegre steampunk que não é a Porto dos Casais, que é o nome anterior de Porto Alegre, né? É o Porto dos Amantes. Com isso, por que não a cidade de Isaías não ser o Rio de Janeiro de todos os santos, e sim o Rio de Janeiro de todos os orixás? Por que São Paulo não ser a São Paulo dos transeuntes apressados, Curitiba, né? A Curitiba dos medonhos pinhais, entre vários outros, né, exercícios de recriação geográfica, que eu acabo levando um pouco mais pelo aspecto da diversão e do lúdico mesmo, né? Eu acho que cada leitor do Brasiliana pode pegar a sua cidade, o seu bairro, reinventar o seu bairro, a sua cidade, a sua comunidade, redescobrindo essas histórias, né? Então, vai um pouco ao encontro, né, dessa tentativa de fazer no Brasil o que a Anne Rice faz lá com as crônicas e com as
as histórias das bruxas e dos vampiros, né? Mas ao mesmo tempo também hastear uma bandeira, né? De marcar assim, eu sou do Rio Grande do Sul e eu acho importante que a gente valorize, né, as cidades que estão fora do eixo. Tu falou nisso da gente recriar nosso bairro, eu tava pensando aqui agora, o que seria Panambi? Panambi das borboletas mecânicas? Ah, boa, gostei, Poderia, porque ó, gostei. Já imaginei um cientista maluco aí, ó. Um cientista tecnostático. viu, mas aí já pode acrescentar um indígena aí, porque Panambi, o nome Panambi vem do Tupi-Guarani, né? Guarani. Que seria Vale das Borboletas Azuis. Então, além do mecânico aí, do cientista, pode botar já algo indígena no meio. Dá uma intriga ali, né, dentro da ciência ali, de um cientista maluco e de um xamã, né, protegendo as borboletas, ó. Dá uma baita história aí já. Gostei, E gostei. já Jorge. pensou colocar e incluir um dono de uma livraria que faz uma sociedade secreta, né? Tá pronta a história, tá pronta a história. Boa. Tá aí, ó. Vamos patentear antes que a Enéas decida publicar. Façam isso, porque ó, eu já estou anotando aqui, ó, amigos. Já tem uma caneta aqui. Eu nunca vou para esse tipo de entrevista sem uma caneta e um papel, tá? Boa, muito bom. Mas, Enéas, podia falar um pouco da tua caminhada? Assim, desde a lição da anatomia do terrível Dr. Luizon até o Partenon Místico, tu sempre teve a ideia de como ia seguir a história, ou tu foi bolando em meio a como você estava escrevendo, teve contratempos? Explica pra nós aí como é que foi o seu método aí, como é que, né? É uma boa pergunta, Caio. Quando Lição de Anatomia ganhou o prêmio lá da editora Leia, né? Que eu acho que antes de falar assim da caminhada, eu acho que é importante a gente também demarcar o desafio de você começar a caminhada, né? Do seu primeiro passo. Que o mais difícil é tu conseguir a editora, eu acho, né? Porque história boa tu tem de sobra, né? Eu acho que são duas coisas. Na verdade, meus amigos, de novo o escritor falando a verdade aqui para os amigos, tá? Trabalhar com arte no Brasil é um caminho tão tortuoso, sabe? Tão desafiador e ele é um caminho que exige também assim um jogo de cintura de você se adaptar às várias mudanças e oscilações, né? Sim, eu concordo contigo, Diogo, que conseguir a editora para o primeiro livro é um desafio. Né? E você tem basicamente assim, ó, 3 possibilidades, né? O caminho tradicional, que é você bater na porta, receber muito não, ter o seu manuscrito devolvido, você receber algum tipo de financiamento via edital público, né? Que possibilite que você escreva a obra e depois consiga publicar, talvez até de uma forma independente, ou então um concurso literário. Eu tentei as 3 modalidades, né, porque na época em que eu terminei a lição, eu estava em contato com 2 editoras de São Paulo, eu estava tentando 2 editais em Porto Alegre e surgiu o concurso da Leia. E o concurso da Leia, sem sombra de dúvida, foi assim a grande dádiva assim, que eu recebi na época, né, porque me possibilitou publicar a lição de anatomia, um concurso que teve muitos candidatos, enfim, pessoas de todas as partes do Brasil, né, participando, mas um concurso que tinha um feeling de descobrir ou de revelar um novo universo, uma nova possibilidade, né, de história. E aí, quando a lição de anatomia foi publicada, é claro, né, Caio, que eu fiquei muito entusiasmado. E aí eu comecei a trabalhar, né, na grande saga de Brasiliana Steampunk, que na época, né, contemplava 37 romances, 114 contos, vários jogos de tabuleiro, 2 jogos digitais e ainda 3 longas-metragens de alto orçamento. Tá? O que, obviamente, era só delírio da minha cabeça, né? Porque... e é claro que há uma grande piada aqui, né, embutida, porque quando você publica um livro por uma editora, se você consegue, né, que essa editora publique a sua série ou o próximo livro, essa já é uma grande vitória. E no caso da editora Leia, havia uma energia e havia um interesse de continuar publicando os livros do Brasiliana. Tanto que o Partenon, ele foi escrito inicialmente, ainda em 2016, pensando na editora Leia. A editora Leia publicou a lição de anatomia, vai publicar o Partenon Místico.
Só que aí entra, né, o que é ser um escritor ou uma pessoa que trabalha com literatura no Brasil. Mesmo com o relativo sucesso do Lição de Anatomia, com as resenhas, é um livro que teve três tiragens. Mesmo assim, a editora Leia, primeiro, por uma série de razões, né, fecha o livro, o selo de literatura fantástica, né, lembrando que a editora Leia, na época, era a editora do grande fenômeno George R.R. Martin. Era a editora que publicava o Guerra dos Tronos no Brasil, no ápice da série da HBO, né? Sem a decepção das últimas temporadas, tá? Era realmente aquele momento em que Game of Thrones era o maior fenômeno mundial, né? Quando ainda era bom, né? Pois é, exatamente. E com o passar do tempo, a Leia, que é, por sua vez, uma editora portuguesa, tá, que tinha um braço no Brasil, foi diminuindo a publicação dos títulos até fechar com o selo, que era o selo Fantasy, onde Lição de Anatomia, né, fora publicado, e até numa série de conversas, todas muito amistosas e muito respeitosas, né, eu não tenho absolutamente nada a reclamar da editora Leia, mas eu fui informado de que, infelizmente, devido às oscilações de mercado, a Brasiliana não continuaria sendo publicado por eles. E aí, eu voltei, Diogo, àquele momento inicial, que é bater nas editoras para dizer: olá, eu sou Enéas Tavares, eu já tenho um livro publicado e tal, mas eu tenho um outro livro escrito aqui, eu gostaria de publicar com você. Então, foi um périplo, assim, de bater em editoras como a Planeta, editoras como a Aleph, editoras como a Rocco, várias casas editoriais, né, que eu achava que a própria Record, né, que tinha a Galera Record também, uma série de selos dedicados à literatura fantástica, com o objetivo de ter a avaliação do original. Né? Muitas dessas editoras responderam, né, aos meus contatos, mas nenhuma das negociações avançou. Nesse meio tempo, Diogo, uma coisa que eu aprendi, né, com respeito ao mercado editorial, e para falar um pouco, né, com o Caio a respeito da pergunta dele, uma coisa que eu aprendi no mercado editorial é que você não pode ficar, né, trabalhando só numa única direção. O ideal é que você trabalhe numa direção, mas que você tenha também outros caminhos paralelos para fazer outras parcerias. Então, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar com a AVEC Editora, que é uma editora de Porto Alegre. Comecei a produzir com o Felipe Reis, né, um parceiro lá de São Paulo, a série audiovisual, não os 3 longa-metragens de alto orçamento, mas a série audiovisual a todo vapor, o que nos colocou em contato com a Jambô Editora, né, que é a editora que publica, né, o Juca Pirama Marcado para Morrer e os livros de A Todo Vapor. E nesse meio tempo eu cheguei finalmente na editora, que é uma das minhas editoras favoritas. Né, eu fui contatado por eles inicialmente para fazer uma tradução, né, tem toda uma série de projetos em paralelo, que não tem nada a ver com steampunk, não tem nada a ver com ficção, tem a ver com tradução de obra literária, que é a editora Dark Side Books. Enquanto eu fazia um trabalho de tradução para eles, numa conversa com um editor, ele me perguntou: e cara, e Brasiliana? Eu li o teu Lição de Anatomia, gostei, tu tem alguma outra coisa e tal? E foi a partir daquela conversa com a Dark Side que a gente começou a falar sobre o Parthenon, e que resulta nesse livro, né, que vocês têm aí, essa bela edição, né, um livro que é muito especial para mim, porque ele é lindíssimo, né? É mais um livro lindo da Dark Side, mas ele é um livro também que faz o meu coração bater mais forte, né? Porque ele é um livro que significou muito assim para ser publicado, e ele é um livro que é publicado em 2020, quando nós estamos em meio a uma pandemia, com uma série de crises políticas. É um livro sobre amizade, é um livro sobre uma sociedade secreta anárquica enfrentando uma organização opressora, autoritária, que quer cercear, né, os direitos de determinadas minorias. Então, ver esse livro publicado em 2020, embora ele tenha sido escrito lá em 2016, é muito significativo. Né? E eu acho que com isso, Caio, eu respondo um pouco dessa caminhada. Eu teria outros detalhes aqui, a gente pode continuar conversando, né? Mas, assim, o que eu posso dizer dessa caminhada de Lição de Anatomia em 2014 e o Parthenon Místico em 2020 é que é uma caminhada tortuosa, é que é uma caminhada não sem algumas frustrações, alguns desapontamentos, uma caminhada com muito jogo de cintura, de você entender, bom, não adianta continuar batendo aqui, não vão abrir. Por outro lado, tem pessoas lá me abanando e querendo conversar. Então, vamos conversar com aquelas casas que estão dispostas a conversar, né?
E eu confesso a vocês que eu fico muito feliz, assim, esses anos, eles também me mostraram a batalha que é você trabalhar com livros no Brasil. Porque, de vez em quando, você vê, assim, alguns escritores vilanizando o papel da editora, né? Não, porque o autor fica só com tantos por cento do preço de capa e tal. Mas uma coisa que eu digo a vocês, né? Qualquer profissional do livro no Brasil, e isso inclui vocês aí em Panambi, com a livraria de vocês. Qualquer profissional do livro no Brasil, seja escritor, editor, tradutor, revisor, livreiro, qualquer profissional do livro é um super-herói. Você trabalhar com livro e com cultura no nosso país é assim, ó, digno de aplausos. Tem que ter Então, garra, às né? vezes, assim, como? Tem que ter garra, né? Exato, exato. Então em nenhum momento assim, né? Eu tenho esse comentário. Não, em algum momento as portas não se abriram. Não é porque as pessoas são más, ou porque as pessoas são egoístas, ou porque as pessoas. É porque o mercado ele corresponde a determinadas oscilações e cada profissional está aí na sua caminhada, para usar a expressão aí do Caio, né? Uma caminhada que volta e meia é cheia de desafios, né? E que testa a garra desses profissionais a cada dia. Ok, Enéas, antes de eu te fazer a pergunta que eu tenho, eu queria fazer um comentário breve em que quando tu comentaste ali, né, dessa imaginação assim de trazer algo como o Brasiliano Steampunk para a região sul, né, para nossa realidade, né? Isso já pensei muitas vezes, né? Que legal se tivesse, né? Porque a gente consome muita coisa de fora, né? Principalmente literatura, como eu estava conversando com o Diogo uma vez e ele me apresentou o Partenon Místico, né? E o Eduardo Spor, como eu tinha comentado, fazia horas que eu não lia livros de autores brasileiros que me chamassem a atenção. E aí, que nem eu comentei anteriormente ali, que acabou, né? A gente fica com gostinho de quer mais, né? Que quando eu terminei o Partenon, eu fiquei ansioso para ler o Dr. Luizon e comentei com ele, tá, e tu tem o Dr. Luizon? Ele disse, não. Né? E outra situação, eu achei muito, muito interessante isso que tu comentaste. Te agradeço muito por trazer esse tipo de coisa para cá, né? Outra situação que eu queria te comentar, assim, ó. Eu sou de Porto Alegre, né? Tô morando há 3 anos em Panambi. Então, 36 anos da minha vida passei em Porto Alegre. E quando eu comecei a ler e vi que se passava em Porto Alegre, né, do Pompeu chegando, eu imaginei ele chegando numa rodoviária de Porto Alegre e naquele, né, onde teve aquela carruagem que depois se transforma em barco. Aquilo ali eu fiquei imaginando ele indo em direção ao gasômetro, né, que fizeram parte da minha vida. Eu conhecia essas regiões que nem tu comentaste, né? Tu colocou ali o Menino Diabo, né, que eu lembrei do Menino Deus ali, né, a Cidade Baixa, né, que tu cita, e eu fiquei com uma pontinha assim de esperança de tu conseguir incluir o bairro que eu me criei, que era a Vila do Iapi, né, que eu imaginei que talvez por ser uma vila dos industriários, né, que tivesse tudo a ver com steampunk, né, mas é claro, o bairro é bem mais novo do que o Menino Deus da vida, né, o centro histórico, né, mas eu fiquei com aquela esperança de que ele pudesse citar a Vila do Iapi. Felizmente não ocorreu, mas mesmo assim te agradeço por trazer esse vislumbre assim que eu tive da Porto Alegre, né, de realmente ver esse tipo de literatura tão agradável, tão ótima de consumir, né, tu fazendo uma imagem assim daquilo que tu conhece, né, no dia a dia. Então eu achei muito interessante. E agora indo já para a questão da pergunta, né? Eu queria saber assim, ó, eu sou muito fã de Star Wars. O pessoal da mesa aqui sabe, né, que eu sempre cito, né, que a força esteja conosco, e já participei aqui também da mesa em outra pop culture sobre Star Wars e tudo mais. Então assim, eu senti um quê, né, de quando o Diogo me comentou sobre o Dr. Luizon, né, e sobre quando tu escreveu o Dr. Luizon, que a história até no início do livro do Partenon tu comenta que o Dr. Luizon se passa 15 anos após o Partenon Místico, né? E aí eu fiquei pensando, eu queria te fazer essa pergunta, quando tu criou o Dr. Luizon ali, né, que tu foi para a editora porque tu já tinha, como tu comentaste, ele guardado. Quando tu trouxe esses personagens da literatura brasileira, tu pensava em fazer algo como
ocorreu no Star Wars, assim, de fazer tipo já do 4 ali, onde já tá ocorrendo a situação, e depois retornar lá para a origem para apresentar esses personagens, como eles se conheceram através do Partenon Místico, isso já era uma ideia tua desde o início, ou isso foi surgindo após, né, tu conseguir publicar, como tu disse, né, o livro, né, o Dr. Luizon, e aí tu disse, a esperança de repente de eu trazer o Partenon também. Como é que foi isso? Eu queria que tu explicasse um pouquinho para nós aí, faz favor. Poxa, Wagner, muito obrigado pelo teu comentário. Me emocionou muito, né? O fato de seres de Porto Alegre. E tá anotado o teu pedido aqui, tá? Em algum momento eu vou atender esse pedido específico aí com respeito a uma parte geográfica, né, de Porto Alegre. Eu acho que é muito emocionante isso, né? Como é bacana quando a gente vê a nossa cidade representada na arte, né? Eu não sou natural de Porto Alegre, sou natural de Santa Maria, me considero assim um santamariense muito apaixonado por aqui, mas eu tenho uma paixão muito grande por Porto Alegre, uma cidade que me forma, né, e que desperta a minha imaginação. E eu costumo brincar que hoje, quando eu vou para Porto Alegre, não é exatamente a Porto Alegre das minhas histórias, né? A Porto Alegre, especialmente o centro histórico, né, Wagner? Tu sabes do que eu estou falando, né? Um centro histórico um pouco desgastado, abandonado, alquebrado, né? Eu acho que a minha Porto Alegre dos Amantes é muito mais uma tentativa de criar na minha imaginação uma Porto Alegre que eu gostaria que fosse, né? Uma Porto Alegre que talvez em algum momento foi, mas que também funciona como uma resposta, né? Como uma tentativa de, através da arte, você mostrar alguns pontos de tudo aquilo que essas cidades poderiam ser, né? E sim, eu acho que a gente não passa, eu pelo menos não consigo mais caminhar pela Cidade Baixa, passar pelo gasômetro, passar por algumas avenidas. A Casa do Luizon existe, né? Se vocês forem no Parque da Redenção, tem uma loja maravilhosa de lápis, de pincéis, de tintas, que é a Coralie, né? Que é um sobrado construído na década de 30, que fica de frente para o Parque da Redenção. Né? Acho E que essa aquela Porto Alegre, só um pouquinho, essa Porto Alegre existiu em determinado momento, porque eu imagino na época do Mário Quintana, né, passeando pelo centro de Porto Alegre, toda essa região, Exato. não era essa degradação que se tornou Porto Alegre, principalmente o centro histórico, né, que, como tu disse, passar por lá chega a dar uma tristeza ver prédios tão bonitos, históricos, né, tão bem trabalhados, degradados, né, sendo utilizados para todo tipo de coisas ruins, né, de situações que não caracteriza Porto Alegre, né, dá uma tristeza também. Eu que sou de lá, quando eu vou para lá, né, chega a dar uma tristeza, né. Exato. E então, eu acho que tu captaste o ponto, especialmente como morador de Porto Alegre, né, como alguém que conhece a cidade. Para quem nunca foi a Porto Alegre, porque eu recebo muito essa pergunta também, né? Tá, mas por que Porto Alegre? Porque é uma cidade assim que ela aí é um outro lado da questão, né? Ela tá fora do eixo, poucas pessoas conhecem e tal. Mas isso é bacana também. Porque se você não conhece Porto Alegre, conhecer Porto Alegre através de lição de anatomia ou Partenon Místico acaba sendo um convite à imaginação e um convite à aventura e talvez um convite a futuramente eu quero conhecer Porto Alegre porque é a cidade em que esses heróis viveram, né? Eu tenho essa relação com Nova Orleans, por exemplo. Eu nunca visitei Nova Orleans, mas é a única cidade, talvez, ao lado de Nova York, não sei, mas é a única cidade estadunidense que eu quero conhecer em algum momento, por causa da Anne Rice. Eu já sei que a Nova Orleans que eu vou conhecer não é a Nova Orleans daqueles romances, mas aquela curiosidade, aquele convite está criado, né? A questão que tu coloca, ela é muito como as questões ali que o Jordan, né, e o Caio também colocaram, viu, Wagner, que é assim, as coisas elas vão acontecendo. Mas foi engraçado trazer Star Wars pelo seguinte, não há uma relação tão direta entre Star Wars e Brasiliana Steampunk, apesar de eu adorar Star Wars, né? Para mim, a trilogia prequel ali, né? Eu vivi aquele sonho febril, né? De que o episódio 1, Ameaça Fantasma, seria magnífico, né? Eu vivi aquilo. Então é claro que eu adoro Star Wars, mas a princípio não haveria uma relação tão direta com a Brasiliana. Mas há uma relação direta e curiosa com algo que eu aprendi enquanto eu estava desenvolvendo o universo da série e que se tornou um assunto de pesquisa na UFSM, Wagner, que é Storytelling Transmídia.
né, que é a narrativa transmídia, que é um campo de estudo assim muito interessante da contemporaneidade, que é um campo de estudo que se concentra em universos ficcionais, como o de Star Wars, como o da Rowling com Harry Potter, como o de Westeros do Martin, como o da Terra-média do Tolkien. Esses universos ficcionais, eles são cartografias imaginárias, nas quais algumas histórias são construídas, né, mas elas são muito mais mundos imaginários que você, como espectador, você acaba em um determinado momento querendo povoar esse mundo. É o que acontece com Star Wars. Em um momento, os fãs, né, os leitores, enfim, acabam criando personagens e acabam querendo conhecer aqueles planetas, né? Assim como os outros exemplos que eu mencionei. O Star Wars tem uma coisa engraçada que eu estava pensando enquanto tu falava, né, Wagner, que é a história dessa estética do passado, né? O episódio 4 é tudo muito enferrujado, né? São naves espaciais e tal, mas é tudo enferrujado. Quer dizer, um passado glorioso. O Martin faz isso em Westeros também, né? O Westeros também tem um passado épico que ficou lá atrás, e o que nós vemos no Game of Thrones, a partir do primeiro livro, é muito mais assim um presente meio cínico, um presente meio carcomido, né? Em que os heróis que antigamente defendiam as leis, né, as grandes aventuras, e os próprios dragões, né, dizem que os dragões existiam, né? Então isso é uma coisa bacana. Com o Brasiliana, eu acho que esse efeito acabou sendo produzido menos por uma intenção e mais por uma consequência em função da literatura brasileira clássica. Porque como Isaías Caminha já tem uma obra antiga, como o Simão Bacamarte já está lá no Alienista, como o Sérgio e o Bento já têm um passado no Ateneu, quando eu chego no Lição de Anatomia, aquela é uma história de Luizon e Beatriz. E os outros personagens, eles eram muito mais coadjuvantes de luxo, que tinham muito mais, não, já existe uma sociedade secreta, eles já viveram aventuras, eles estão agora vivendo uma crise, que é o encarceramento do Luizon, e por aí vai, né? A partir do Lição, foi um pouco um exercício lógico querer voltar, né, para contar essa origem, né? E o Partenon é um pouco isso, o Partenon acaba sendo um pouco meu ameaça fantasma, guardadas as devidas proporções e torcendo para que seja um pouco menos irritante do que o pequeno, fofinho Anakin Skywalker. Ninguém pediu um Anakin Skywalker fofinho, poxa vida. Obrigado, Wagner. Obrigado pela pergunta. Eu garanto que não tá nada irritante. Podem ficar bem tranquilo nesse ponto aí. Só de não ter um Jar Jar Binks já é uma vitória, né? Pois é, exato. Não, Exato. realmente, tu fez o pessoal querer ler mais. Fez o pessoal querer saber mais de Brazilian Steampunk e o pessoal tá bem louco atrás agora da lição de anatomia do temível Dr. Luizon. Maravilha. O Wagner falou antes ali de como ele veio a conhecer os seus livros ali. Então, queria falar um pouquinho como é que eu conheci a lição de anatomia, né? E eu tava em Porto Alegre por qualquer motivo lá, provavelmente uma consulta, algo assim. E eu tava lá de bobeira, vou no shopping ali, quero comprar um livro. E daí eu tava lendo A Roda do Tempo, do Robert Jordan. Eu tava no livro 2 ainda, ou 3, alguma coisa assim, dos 14. E daí eu comprei lá numa livraria Saraiva da vida uns 2 volumes ali, e daí o vendedor falou, viu, tu que gosta de Robert Jordan aí, né, tu não quer levar aqui essa lição de anatomia aqui? Eu, não, bota aí junto, sei lá. Peguei assim, tinha que esperar o ônibus, né, vou ler o livro aí, né. Daí não tinha nem visto a capa dele, ele só me ofereceu, eu falei, não, coloca junto aí, né. Daí eu tirei, assim, né, mano, não tá muito parecido com o Robert Jordan, assim, né, eu acostumado a ver dragão, magia, umas torres loucas lá, assim, né, e daí um negócio steampunk, né, tá, fui ler, assim, né, e eu li a primeira parte ali, o Isaías Caminha, retratando ali a chegada dele a Porto Alegre, né, e o cara em Porto Alegre, eu em Porto Alegre também, né, sei lá o quê.
E daí eu me lembro que lá em Porto Alegre eu li só a primeira parte, eu fechei o livro e pensei, o cara mentiu pra mim, meu. Mas se você é funcionário da Livraria Saraiva do Shopping Bourbon, tá vendo aí, muito obrigado por ter mentido pra mim, porque você me apresentou um ótimo livro. Mas, então, seguindo com a pauta aqui, eu queria saber também o teu estilo de escrita, assim. Tanto essa coisa de tu pegar os noitários, as entradas, as gravações dos autômatos, pegar um pouco o que o antagonista, a visão do antagonista, a visão do Isaías, a visão do Simão Bacamarte, tu meio que só joga elas para dar uma ideia geral de como cada um tá vendo as coisas, certo? E também tem a questão da grafia das palavras, né? Aquele negócio, o PH no lugar do F, dá aquela sensação de um português arcaico, assim. Por que tu teve essa escolha de escrever desse jeito? Essas perguntas estão sendo muito boas, assim, porque algumas delas eu elaboro, né, na medida em que a gente vai conversando. Primeiro eu vou falar sobre as vozes, tá, Caio? A gente falava no início ali, né, Diogo, sobre a dificuldade, né, dos primeiros passos e tal. Eu tenho uma dificuldade muito grande com o nome de personagem. Cada autor tem os seus, né, tem os seus desafios, assim. Então, às vezes eu fico semanas, assim, quando uma história é inédita, bolando um nome que tem a ver com o personagem e tal. Trabalhar com heróis clássicos da literatura brasileira resolve tudo isso, entendeu? Porque você já tem nome, você já tem biografia, você tem um modo de falar, que é uma outra coisa dificílima. E tem uma personalidade já, o personagem. Exato, exatamente. Um dos principais desafios da literatura é criar um modo de falar, né? Que acaba sendo uma baliza, assim, para diferenciar uma literatura interessante, às vezes, de uma literatura um pouco mais apressada. Não que eu queira diferenciar uma coisa, né, melhor ou pior, enfim. Mas vamos pensar na nossa conversa, né? São 5 pessoas aqui conversando sobre literatura. Cada um de nós, embora nós tenhamos as mesmas referências e falemos a mesma língua, cada um de nós 5 tem um jeito diferente de falar. Desde estrutura frasal, desde o conjunto semântico, o vocabulário. Né? Então, assim, se a gente fechar os olhos em algum momento, depois de uma hora de conversa, você vai acabar identificando, tá, aqui é o Caio, aqui é o Wagner falando, aqui é o Diogo, aqui é o Enéas e por aí vai. Né? Então tem essa dimensão de como diferenciar um personagem de outro. Isso é bem difícil da gente fazer em literatura. Como eu me considero, ainda mais no Lição de Anatomia, que era o meu primeiro livro, né? Como eu me considero assim um escritor assim muito começando, né? Tateando ainda, em busca de um estilo, de um modo de escrita, trabalhar com esses personagens foi menos um desafio de criatividade e mais um desafio de estudo no primeiro momento. Então, no Lição de Anatomia, eu tinha folhas assim com o vocabulário de Isaías Caminha, o vocabulário de Simão Bacamarte, o vocabulário de Rita Baiana, o vocabulário de Pombinha. E todas essas listas foram resultado de releituras dos livros. Então, eu ia lendo o Lima Barreto e anotando palavras, ia lendo o Machado e anotando palavras, ia lendo o Cortiço e anotando palavras. E é isso que acaba resultando, viu, Caio, nessa modulação de vozes que eu adoro. Eu acho que isso é fascinante, assim, enquanto escrita, eu me divirto muito fazendo isso. Aquelas diversões de escritor, né? Aquelas diversões de leitor, assim, ficar anotando palavra, né? Mas, Olha enfim, que engraçado isso, né? Cada um se diverte como pode, cada um se diverte como quer, né? A minha diversão é essa. Não, Enéas, o que você está fazendo domingo à tarde? Estou aqui relendo Isaías Caminha e anotando palavras numa folha, né? Em cada um, né? Tu meio que faz uma ficha, então, pros teus personagens ali, pros Sim. teus... Faz uma ficha, meio que uma ficha de RPG ali, anotando Exatamente. como é que ele vai falar, a grafia dele. Idiomas conhecidos, dracônico, élfico e comum. Isso.
Eles têm. Eu vou mais longe ainda. Eu vou mais longe. Viu, Jordan? Porque os personagens têm mapa astral também. Alguns deles eu faço mapa astral. Olha Porque só, olha só. isso é um outro exercício delicioso Tá em de outro nível já. oficina. Não, é outro nível, né? Mas na verdade também é uma coisa bacana, assim, fácil, né? Pelo seguinte, exercício de oficina de escrita, né? Cria uma data de nascimento hipotética. Se você é um especialista em astrologia, não é bem o meu caso, eu sou mais um entusiasta, tá? Mas se você é um especialista, você mesmo faz o mapa. Agora, se você não é um especialista e você quer brincar um pouco, até para conhecer melhor o seu personagem, cria uma data de nascimento qualquer. Nasceu em 13 de abril, às 19 horas. E vai para a internet, para esses mapas, né? Que se criam automaticamente. O que vem dali, meus amigos, é assim, ó, como é a casa do personagem, como é o personagem na cama, como é o personagem com seus amigos, como é que o personagem se veste, tem tudo ali. E aí, Jordan, você pode dizer o seguinte, cara, isso é meu personagem. Ou então não, você pode dizer, não, isso aqui é furada, meu personagem não é nada disso. Na medida em que você está tendo essa conversa, isso vem ao encontro do meu personagem ou não tem nada a ver, você já está criando. Você já está descobrindo mais o seu mundo, você está também pensando em modos de falar, né? Então, sim, cada personagem de Brasiliana Steampunk tem uma timeline, tem umas matemáticas também de idade, né, que eu fiz ainda por lição de anatomia. E tudo isso resulta nessa modulação de vozes e no ponto final da tua pergunta, Caio, que é a questão da grafia. A grafia, ela é, na verdade, assim, ela é menos realmente, assim, uma recuperação de grafia de época, porque se eu fosse escrever como 1911 ou 1896, que são as datas dos dois livros, resultaria num livro ilegível. Ilegível. Então, assim, aquilo é mais uma brincadeira estilística para dar uma impressão de um texto antigo. Claro, aí tem a questão do pH, que tu pegaste muito bem, né? Tem umas determinadas grafias que ainda são mantidas no português lusitano, mas aquilo já é o final do final do final do processo, viu, Caio? Já é o Parthenon, por exemplo, ele tem uma versão que não tem nada disso. Porque eu estava na dúvida se a nova editora do livro iria gostar desse tipo de exercício ou não, né? Infelizmente, a Dark Side, especialmente o editor, que é o Lielson Zeni, deixo aqui o meu abraço, né, ao meu querido editor, que também é um grande leitor. O editor disse assim, cara, eu mergulho contigo na grafia, vamos brincar com a grafia. E o Parthenon ficou um mês de reescrita, comigo conversando com o editor, para a gente decidir o que ia ao encontro dessa proposta, um pastiche de grafia antiga que aprofundasse a ambientação e o que, na verdade, só atrapalhava a leitura. Então, também tem um exercício assim, de avançar para fortalecer a ambientação da história, mas também de recuar quando essa grafia começa mais a atrapalhar e atravancar a leitura do que a auxiliar. Então, era basicamente isso que eu teria a falar, né, a respeito de Por pouco, então. vozes e de grafia. Como? Por pouco, então, que não tem uma placa no asilo escrito assim, Lachate, eu na esperança vou te entrate, o famoso Exato. abandonar toda a esperança vos que aqui entrar. Exatamente. Boa remissão à Divina Comédia, inclusive. Simão Bacamarte ficaria satisfeito. Caio. Apesar de ele ficar um pouco suspeito, né? E de talvez aconselhar um tratamento específico, tá? Uma vez que as pessoas que ficam citando latim, né, em entrevistas na segunda noite, possuem, segundo Simão Bacamarte, algum distúrbio, tá? Então, fica atento. Cuidado, De ordem cuidado. psíquica e de veras, assim, preocupante, né? Tem riscos aí nisso aí. Cuidado que senão amanhã tu acorda com uma lobotomia, né? Exato. Quando eu comecei a ler também o Partenon Místico, quando começou a aparecer essas questões ali da grafia, eu pensei, será que vai ser o livro inteiro, assim, todas as palavras, assim? Mas não, é saudável, né? É uma leitura gostosa de tu fazer, né? Causa um estranhamento no início, eu acho, mas depois você se acostuma, né? A ideia é essa. Se acostuma, Eu queria, puxando um pouco essa questão dos personagens, né? Parabenizar, mais uma vez. Que nem eu comentei contigo pelo WhatsApp, eu ia fazer uma pequena comparação com Drácula de Bram Stoker, né? Que
eu acho que tanto o Partenon quanto o Drácula tem essa questão da visão por muitos personagens, né? Então, por isso que eu tinha essa dúvida também se tu criava uma fichinha de RPG de cada personagem. Porque na leitura do Drácula, você tem muitos personagens escrevendo momentos diferentes da história, cada um está passando por uma coisa, só que as escritas são muito semelhantes. A forma de descrever de alguns personagens é muito semelhante. E agora, quando a gente pega o Partenon, você tem o exemplo o exemplo que eu dei para minha esposa em casa. No Drácula, você tem a Mina e tem a Lucy, né? São os dois personagens femininos e os dois escrevem a sua visão dos fatos, né? O que vai diferenciar a escrita das duas é que a Lucy vai estar com geralmente uma escrita mais apaixonada, porque ela está naquela questão dos três Pretendentes. os três pretendentes, e a Mina não, a Mina tem já então o seu, né? Então ela não tem essa escrita tão, será que isso, será que aquilo e não sei o quê. Mas ainda assim existem muitos elementos da forma de escrita que se assemelha muito das duas, né? E a mesma coisa para os personagens masculinos, né? Cada um conta o seu ponto, o seu momento da história, mas a forma como é contada acaba sendo muito semelhante. E no Partenon não, no Partenon cada personagem está contando a sua história e cada um tem as suas particularidades, né? Por isso que eu estava nessa dúvida, né? Se tu criava uma ficha de RPG, onde é que botava ali sobre a personalidade de cada um, né? Agora eu sei que tu foi mais além do que o imaginado, né? Criou um mapa astral e tudo mais dos personagens, mas justamente esse tipo de coisa torna a leitura mais gostosa e o personagem mais real, né? Como eles são muitos personagens diferentes, tu vê as particularidades de cada um, e isso é muito bom. E dentro... Bom, Se tu me permitir só um adendo, claro, Diogo, adorei essa menção ao Drácula, né? Eu concordo contigo. Eu acho que muito dessa impressão que tu tens dos personagens falarem de um mesmo jeito ou de um modo um pouco parecido, tem uma dimensão disso que é a dimensão do autor, né, do Bram Stoker, mas tem uma grande dimensão do tradutor, viu? Porque no original eu noto, e conversando com pessoas que já traduziram o Drácula também, né? Eu noto que há uma diferença de diapasão entre os personagens, de tom de voz e de modulação. Ao passo que, muitas vezes, como o tradutor não está muito interessado em produzir esse estranhamento, essa variedade tonal, na tradução isso desaparece. Um exemplo nítido nisso é Shakespeare, né? Que eu adoro, assim, adoro. Eu aprendi essa insanidade das modulações de vozes com Shakespeare, porque nas peças, cada personagem fala de um jeito diferente. É incrível. Mas na tradução isso some. E o que fica é o pior, né? Porque o que fica é uma coisa assim grandiloquente, né? Todos falam de uma forma pomposa e deveras eu escuto. Exato. Chique, você escuta uma voz aveludada? Porque é um clássico, né? O Bram Stoker é um clássico também, né? Então, às vezes o tradutor ou a tradutora vem um pouco com esse peso da tradução do clássico e produz essa voz tonal em que é uma voz só e uma voz meio exagerada, né? E eu acho que é importante assim marcar isso, e o resultado é uma leitura mais vibrante, né? Você se encanta com os personagens, né? Em termos assim de escrita, o meu macete, tá? É o seguinte, né? Eu primeiro escrevo todos os capítulos de Vitória Caoa. Tem um problema, tem um grande desafio inicial de fazer o outline desse livro, né? Então, tem 30 capítulos. 7 vão ser escritos por Sérgio Pompeu. Depois tem 5 que é Vitória Caoa. Depois tem 2 que é, sei lá, Nyoko Takeda. Quando eu defino esses personagens, tem um momento em que eu vou ficar uma semana só trabalhando no Sérgio Pompeu. No caso do Partenon, 2 ou 3 semanas, porque ele é o principal narrador, né? Mas uma semana só com a Vitória. Uma semana só com a Nyoko. E a Nyoko é um caso interessante também, né? Porque a Nyoko, no caso do Partenon, ela é muito formal, ela é mecânica, né?
Ela é uma agente mecânica. É um ser humano transformado em máquina no início desse livro. E pouco a pouco, no momento em que ela vai investigando e que ela vai conhecendo o Partenon, ela vai amaciando a linguagem, né? Ela vai aprendendo a falar, ela vai aprendendo a sentir, né? Ela começa a se questionar algumas coisas, né? Ela vai abrindo parágrafos. Ela vai abrindo parágrafos. Porque no início o que ela faz é um bloco de relatório, né? Vou entregar o relatório, né? E a pouco ela vai abrindo parágrafos, que é a forma dela respirar, né? Personagem interessantíssimo, assim, para a gente ver a partir dessa questão do estilo, né? Mas agradeço a menção a Drácula, tá, Diogo? Tu tens toda a razão. É uma das minhas inspirações aí nesse livro. Agora eu vou um pouco mais longe também, aí, menção e tudo mais. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre o teu processo de pesquisa para escrever. Por quê? O que me bateu essa curiosidade? Quando Vitória, ela tá lá no norte e ela vai num determinado lugar lá onde é que tem uma ilha, né? E essa ilha tem mulheres ali, tem bruxas e tudo mais. Essa curiosidade me bateu primeiramente porque quando eu comecei a ler isso, eu lembrei do André Bianco, onde é que ele tem um livro, se eu não me engano, é no Vampiro Rei 1 ou 2, que eles vão em busca da bruxa Teresa e também é numa região no norte do país, onde há uma ilha no meio de um rio. Aí me surgiu a curiosidade. Primeira curiosidade. Existe algum folclore, alguma coisa de onde é que surgiu isso? Ou isso foi imaginação tua e coincidência foi imaginação do Bianco também botar isso dentro da história dele? Ou, agora vamos ao outro ponto. Falamos também nessa ilha dela ser tomada de névoa, né? E tem outras mulheres ali e tudo mais. Se isso é para ser uma referência, alguma coisa assim, às Brumas de Avalon. Muito bom, Diogo. Eu não vou falar pelo Bianco, porque infelizmente eu não lembro, eu não estou lembrado dessa referência nas minhas leituras de Bianco, né? Pagando aqui também o meu tributo e as minhas homenagens, né, ao Bianco, que em 1999 publicou o romance O Sete, que de fato ele é o romance que prova, né, que você pode escrever literatura fantástica no Brasil e que você pode escrever literatura fantástica no Brasil com ambientação nacional, né? O Bianco é um herói, né, e uma grande representação desse fenômeno que é muito contemporâneo e que formou tantos leitores, né? Então eu não vou falar do Bianco porque eu não lembro, mas pelo que tu me menciona, me parece que a fonte é a mesma, tá, Diogo? E qual é a fonte? Um romance publicado em 1906 chamado A Rainha do Ignoto. A Rainha do Ignoto, tá? De autoria de uma mulher chamada Emília Freitas. Essa mulher, assim, ela é um fenômeno editorial, ela é uma figura muito interessante, é uma batalhadora da literatura na virada do século XIX para o XX. É uma mulher que também tinha muitos interesses espiritualistas, assim, né? Ela tinha toda uma série assim, de textos a respeito do espiritualismo, pré-espiritismo, né? Quando chega no Brasil e tal. E ela vai publicar esse livro. E eu não sei até que ponto tá tudo lá, tá? É uma ilha de névoa, é uma ilha de Amazonas, só tem mulheres, né? Na verdade, tem um personagem masculino que se apaixona pela rainha do Ignoto e ele se transmuta em mulher, ele se disfarça de mulher para ele poder entrar nessa ilha, né? E essas mulheres têm barcos fantásticos, né? Você que adora 20 mil léguas submarina, imagina um barco, né? Um submarino à la Júlio Verne, só que produzido por uma mulher no Brasil para costear o território brasileiro, né? E para enfrentar crimes e auxiliar mulheres em perigo, tá tudo isso lá, tá? Esse romance é brilhante, brilhante. É um romance apagado da história, ele não está nos manuais, ele não está nos cursos, ninguém fica sabendo desse livro, né? Até que recentemente, nas últimas décadas, alguns escritores, alguns críticos e algumas professoras, especialmente da UFSC, da editora Mulheres, tá? Que é uma editora, né, que tem um braço acadêmico e que está muito interessado assim, em recuperar nomes que a história silenciou, não apenas nomes femininos, mas nomes de literatura negra, por exemplo, né, de ficção indígena, e por aí vai, né?
Então, a minha remissão, Diogo, e possivelmente a remissão do Vianco também, que é um grande leitor, né? Todo grande escritor é um grande leitor sempre, é a Emília Freitas, tá? Que eu presto a minha... É um pouco um crossover, né? É pegar o Inglês de Souza e a Vitória Cauã e levar para a Rainha do Ignoto da Emília Freitas antes dela descer para Porto Alegre dos Amantes e encontrar os heróis do Partenon Místico, tá? Então, sim, tem essa referência e ali é uma referência direta. No final até do livro, coloca uma nota a respeito da Emília, né? Que é uma escritora muito importante para mim. Então, Enéas, agora eu lembrei, né, depois que eu fiz a pergunta para ti, né, e comentei sobre essa ambientação, trazer para Porto Alegre, eu me lembro o quão animado eu fiquei ao ler o livro do Jô Soares, O Xangô de Baker Street, quando ele traz o Sherlock Holmes, né, para o Rio de Janeiro, né, e com um tom de comédia, tudo no ponto certo. Então, tanto é que virou um filme, e eu gostei muito do filme também, apesar de que sempre quando o livro é bom, a gente fica meio receoso quando ele se torna filme, né. E no caso ficou tão bom quanto o livro. Então eu só queria fazer esse adendo que eu lembrei desse detalhe, assim, que não é a primeira vez que isso ocorre, mas Rio de Janeiro ainda se torna distante da realidade, né. O teu livro também tem aqueles tom que às vezes beira a comédia, né, ação, tem tudo numa dose muito interessante, é muito bom de ler, né, e isso me lembra assim também quando tu comentaste ali, trazer para, né, como professor, né, de literatura, o quão difícil é o aluno, ele, por exemplo, ele lê o Partenon Místico, se interessar por Sérgio Pompeu, né, por Bento Alves, e aí ele vai ler o Ateneu. O Ateneu foi um livro que eu li na escola, meio por obrigação, né? E não gostei. Não, né? Foi por obrigação, fiquei sempre com o pé atrás. Eu acho que esse tipo, imagina tu trazer o aluno, ele acostumou com Enéas Tavares e vai encarar o Machado de Assis, ou vai ler o Guarani, por exemplo, né? Como a grafia da época era muito diferente, isso é muito complicado, então isso é muito difícil. Mas ainda não é a pergunta, era só um comentário. A pergunta que eu tenho para te fazer, assim, que me trouxe uma curiosidade desde o início que eu li, e depois quando o Diogo ainda veio a possibilidade, nós vamos conversar com o Enéas Tavares, eu digo, eu vou ter que fazer essa pergunta para ele, e, né, que é com relação, assim, eu tenho certeza que não foi um erro, né, e por isso mesmo que eu fiquei curioso. Por que tu colocaste ali no livro a libertação dos escravos como sendo 1876, né? E essa é a primeira pergunta. Eu já quero emendar com a outra, assim, que para poder... Já estou respondendo uma tacada só. A seguinte questão. No livro, né, tu cita diretamente, muitas vezes, ali o Júlio Verne, René Descartes, né, o próprio William Blake, e, de forma indireta, né, o Raul Pompeia com o Ateneu. Né, e, então, assim, eu queria que tu comentasse, assim, o que a gente percebe... alguns toques do que foi influência, mas diretamente eu queria ouvir de ti, assim, qual é a tua influência que tu utilizou no Partenon Místico do William Blake e da Anne Rice? Vamos ver por onde eu começo. Primeiro, né, Wagner, muito bem observado, né, a questão ali da libertação, né, e do fim da escravidão no Brasil acontecer num momento diferente, né? Eu quero puxar uma informação que eu trouxe antes, né? Eu não me vejo como um escritor de alta fantasia, né? O próprio Guerra dos Tronos, Senhor dos Anéis e tal. Para mim, aquilo que eu faço está muito conectado com a nossa linha temporal, também por uma questão ideológica. Eu acho que a gente não estudou e não conhece ainda a nossa história. O que eu falei da geografia serve para o tempo também. Não é que a gente não conhece só as nossas cidades, nós raramente conhecemos as histórias das nossas cidades. Então, no Brasiliana, eu faço um movimento, né, de me afastar da linha temporal tradicional e ao mesmo tempo voltar. Eu me afasto em torno de 5, 10 anos e volto. Tá? Isso se dá por várias razões, né? Mas a principal delas sim, Lição de Anatomia é também um romance sobre escravidão. A frase assim, que marca esse livro para mim, é a frase que me arrepia até hoje, é a frase que me fez, assim, entender que Beatriz de Almeida e Souza é a minha personagem favorita nesse livro. Né?
meu nome é Beatriz e eu sou filha de escravos. E no caso de Lição de Anatomia, isso é fundamental para entender também as razões, né? Porque não é um romance sobre quem matou, o Louison matou. É um romance sobre por que ele matou. Isso está logo no início, né? Então, sim, tem essa reescrita da linha do tempo, tá, Wagner, mas que nesse caso específico, né, da abolição da escravatura acontecer uma década antes, tem muito a ver com uma questão tecnológica ali, né? Porque eu pensei o seguinte: você tem nessa linha do tempo de Brasileiro uma tecnologia que a nossa linha do tempo não tinha, os robóticos. Né? E esses robóticos, num primeiro momento, eles chegam no Brasil justamente como uma substituição da mão de obra humana. E com todos os benefícios, né? Porque os robóticos são pré-programados, os robóticos não reclamam, os robóticos não fogem, os robóticos não estão aí batalhando por direitos. Tem toda uma crítica ali no que diz respeito a isso, né? Então eu desviei um pouco dessa data em função disso, pensando numa questão de verossimilhança interna. Se você tem robóticos, a abolição teria acontecido antes. Porém, nada foi diferente, porque você tem o mesmo desalojamento desses seres humanos, você tem as mesmas crises sociais, né? Não se trata de libertar, né, pessoas escravizadas e não dar condições mínimas, né, delas existirem. E o mundo da Beatriz é esse, né? O mundo da Beatriz, ela é filha de escravos libertos, mas escravos libertos que foram soltos no Brasil, né, ou libertos no Brasil, no qual eles continuavam sendo escravos, da fome, da miséria, da desigualdade, né? Sim, isso até fica bem retratado no livro, né? Quando tu comenta ali dela ter que ter um codinome para poder escrever e publicar os livros, né? No início, né? Toda essa questão, né, de como eles foram jogados, simplesmente libertos, né? Sem uma infraestrutura mínima para poder sobreviver, né? Exato. E esse detalhe vai ao encontro de uma outra questão que me interessa também, viu, Wagner? Tu já mencionei isso antes na Emília, né? O papel da mulher no 19. Porque a Beatriz diz isso, ela tem um duplo desafio, né? O desafio étnico e de gênero. Porque eles até aceitam, veja Machado, por exemplo, né? Eles até aceitam, por exemplo, ter um escritor negro. Agora, uma mulher não, né? Como de fato, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, né? Você tem George Eliot, você tem George Sand. A história da produção literária feminina está sendo contada duramente e é uma produção riquíssima, que foi apagada, que foi ignorada, né? Então a Beatriz também comporta isso, comporta essa dupla dimensão que está se perguntando o que é ser uma pessoa negra vivendo no Brasil naquele momento e ao mesmo tempo o que é ser uma mulher querendo ser escritora, né? Porque ela diz, o meu sonho era... Por isso que é uma personagem tão importante para mim, que eu tô inteiro na Beatriz, né? Porque o que é você crescer com esse desejo numa sociedade que diz você não pertence ao gênero certo, você não pertence à etnia certa, né? Então é um livro de suspense, de literatura fantástica, mas que pode tratar dessas questões, o que eu acho também muito, muito importante, né? A segunda questão, Wagner, ela é mais difícil assim, de responder, porque o Blake é como o Alan Moore, tá? E por falar nisso, viu, Jordan? Assim como tem o William Blake, em boa parte brasileira, tem o William Blake em Alan Moore também, viu? Aqui na UFSM, eu orientei um trabalho de tese da Suelen Cordovil, né? Um beijo para a Suelen. A Suelen fez uma tese sobre as aparições de William Blake na obra do Moore. Então ela trabalhou com o Blake do Inferno, em Prometeia, em Monstro do Pântano, em V de Vingança, entre outros quadrinhos aí que o Moore produziu. Então, assim, o Blake é o meu assunto de pesquisa, eu trabalho com os livros iluminados do Blake. O Blake é um delirante, né? É um místico no final do 18 para o 19. E ele é um anarquista. Tá? Então o Blake aparece lá no Partenon quando eles estão justamente produzindo o almanaque do Partenon para distribuir pela madrugada, né, para denunciar os crimes da ordem positivista. E o Dr. Louison, é óbvio, né, vai falar do Blake, né, como esse inventor de livros, né, um sujeito que corroía placas de cobre com ácido para produzir uma matriz de impressão. Tem uma remissão ao Blake
no Lição de Anatomia também, muito brevemente, o Luizão fala sobre o Tigre do Blake. Tem Blake no Juca Pirama Marcado para Morrer, que é o romance publicado pela Jambô. E tem a graphic novel, né, o Matrimônio de Céu e Inferno, que eu fiz com o Fred Rubin, que é uma adaptação em quadrinhos de um livro iluminado do Blake, e ao mesmo tempo uma atualização do livro para São Paulo de hoje. Então, acho que o Blake aí está em vários momentos desses livros, viu, Wagner? Mas está, no caso do Partenon, ao lado do Ateneu, viu? Na verdade, eu acho que o Ateneu tem muito mais, tem muito mais assim, uma marca no Partenon do que o Blake. O Blake é uma participação especial. Ele é um coadjuvante de luxo, né? O Ateneu não. O Ateneu, o Partenon, ele é a continuação do Ateneu, tá? Eu tô contigo, Wagner. O Ateneu é até hoje uma dor de cabeça para mim, confesso. Não é um livro fácil. Não é um livro fácil. Eu não recomendo para crianças, não recomendo para adolescentes e tenho dúvida se eu recomendaria para adultos, tá? Ele é muito diferente, né? Só para fazer um parênteses, né? Como ele é diferente do Cortiço, né? O Ateneu é publicado no mesmo ano do Cortiço, 91, 92. E enquanto o Ateneu é hermético, fechado, desafiador, lírico, né? Exagerado, o Cortiço é um filmão, né? Que filmão que é o Cortiço, sabe? Você vai virando páginas, assim, claro, tem momentos também um pouco mais lentos, mas que livro atraente e ao mesmo tempo acessível, né? No caso do Cortiço. Diferente do Ateneu. E no Partenon o Sérgio menciona isso, né? Porque tem um momento, eu adoro essa cena, né? Em que o Sérgio escreve o Ateneu. Ele escreve o Ateneu, porque é todo em primeira pessoa, né? E dá de presente pro Bento. E aí o Bento lê e diz assim, meu querido, tu sabe que eu gosto de ti, né? Mas assim, ó, esse livro é meio difícil, né? Esse livro, tu sabe que esse livro é para poucos, né? E sim, o Partenon, ele tenta ser um romance místico de aventura, enquanto uma continuação de um romance escolar católico, cristão, né? Muito hermético, tá? Então, com todo respeito, é a minha resposta, é o meu fanfic, né? Eu costumo brincar, né? O Partenon Místico é o meu fanfic de Raul Pompeia e também uma homenagem, né? A esse escritor que tá importante aí para nossa história. Vou te dizer que tu quase me convenceu a reler o Ateneu para ver se aquela impressão que eu tinha de adolescente era errada. Não era. Sendo sincero novamente. Exato. Voltando um pouquinho pro que o Diogo tinha falado antes sobre o folclore, né, que tu tinha puxado da ilha, da névoa. Quando a Vitória ela tá no sul, ela também encontra a Ilha das Bruxas, né, das Três Irmãs, né, amanhã, o dia e a madrugada, né. Isso eu tava, ao mesmo tempo eu tô lendo também ali o Neil Gaiman, Deuses Americanos. Eu também, na hora que eu li ali das três, que é amanhã, dia e a madrugada, lembrei na hora também das russas, né? Acho que são eslavas, agora eu não lembro ao certo. Não sei se tu que fez intencionalmente isso, né, ou foi só uma referência. Eu adoro Gaiman, né? Especialmente o Sandman e tal, e eu acho que dos autores vivos, eu acabei não respondendo o Danny Rice, né? Mas o Danny Rice eu já falei um pouco da cidade, da ambientação, né? Tem muito uma coisa sensorial. Os personagens do Brasiliano, eles veem tudo muito intensamente, né? Eles escutam, eles prestam atenção ao sabor das coisas, os toques são muito intensos, né? Isso é muito Danny Rice, assim. Gosto muito do Neil Gaiman também, mas não tem uma referência direta. O que tem no caso das Três Bruxas é uma coisa um pouco clássica da Hecate, né? Você tem, já em Macbeth de Shakespeare, por exemplo, lá na Grécia Antiga, você tem essa figura das Três Bruxas, né? Que são as bruxas fiandeiras, que são as bruxas do destino, né? E curiosamente, amigos, ó, falei nas bruxas, sumiu a imagem aqui. Ah, tá, agora voltou. Curiosamente, tem uma história maravilhosa do Guaíba envolvendo bruxas, né? Isso é uma história real, né? Se você conversar com os moradores de Guaíba, eles contam essas histórias. Medo. Em que se mesclam aquelas histórias assim das curandeiras, né? Mas que em algum momento a cura não deu certo e a cidade começou a perseguir, né? Porque é isso, a bruxa só se torna bruxa quando uma determinada instrução de cura não dá certo, né?
todos os processos de bruxaria Fica a têm um dica. pouco essa estrutura, né? Fica a dica, fica a dica. Então tem isso, tem dissertação da URGS, né? O Wagner, que já morou em Porto Alegre, enfim, tem dissertações da URGS, do curso de História, que detalham essas lendas das bruxas do Guaíba. Como a Vitória Cauã vem, né, de um norte lendário, folclórico, como é uma médium, é claro que ela teria que encontrar bruxas, e essas bruxas. E ali foi uma tentativa de brincar também com a sonoridade, né, porque essas bruxas, elas falam rimado, tem todo um campo semântico específico e tal. Então, sim, esbarra em Gaiman, assim como esbarra em outros lugares também. Uma coisa legal também delas completarem a fala uma das outras, né? Como se fosse como se fosse um personagem só, né? Exato. Exatamente. Esse é o momento, falou em bruxaria, a mesa silenciou. Esse é o momento em que, quando o escritor começa a tratar desses assuntos arcanos, nós começamos a ir para o encerramento, é isso? Tem um amigo nosso aí que vai gostar dessa parte, principalmente dessa parte. Eu adorei o Wagner dizendo, fica a dica. A gente queria saber aí também se tu pretende continuar nesse universo expandido do Partenon Místico também, ou se você vai explorar umas outras áreas aí também, vai pra uma fase 4 da Marvel aí, do Enéas Tavares, quem sabe? Agora tá na moda dizer o multiverso, né? Como é que é mesmo? O Enéas Verso. O Enéas Verso. Que o Enéas está trabalhando no momento, né? Eu fiz essa pergunta ao meu editor, né, da Dark Side, e a resposta que ele deu foi ótima, né? Eu perguntei, o que você me aconselha? Continuar, né, avançar no meu plano com Brasiliana, que tem mais uns 2 livros pensados. Eu tava brincando antes quando eu falei 37, tá? Não. Brasiliana vão ter 4 livros. Mas se tu fizer 37, o pessoal vai comprar, vai ler, pode mandar, pode fazer, garanto. Vai comprar. E aí eu tava com essa dúvida com o editor, né? Perguntando o que você acha melhor? Deixa eu encerrar a Brasiliana e daí eu parto para outras coisas, ou o legal seria intercalar. E o meu editor muito sabiamente disse assim, Enéas, Brasiliana vai ser tua vida, cara. Se eu conseguir te encontrar aos 80 anos, você vai estar, em Porto Alegre dos Amantes e tal. Então, o conselho do editor foi o seguinte, cara, vai intercalando, sabe? Porque esquece, você não vai terminar a Brasiliana. E, de fato, eu acho que eu tenho uma relação muito especial assim, com esses personagens e com esse mundo. E há tanto ainda, né, para a gente comunicar dos nossos clássicos. Tem todo um braço do trabalho com Brasiliana que vai para as escolas, né? Eu fui a Panambi, inclusive, para uma atividade em escola. Esse ano, final de 2021, nós vamos entregar caixas de Brasiliana Steampunk em todas as escolas do município e do estado de Santa Maria. Então, o ideal é que realmente assim, você possa, pelo menos no cadinho, né, de Santa Mariense, em outras cidades, Panambi, quem sabe, né, que você possa ter esses livros na biblioteca de ensino médio. Imagina, a gente falava do ranço anterior, né, com a literatura brasileira. Imagina se você tivesse André Bianco, Eduardo Spor, Carolina Munhoz, Carol Quiovato, enfim, Felipe Castilho, outras pessoas que trabalham com literatura fantástica no Brasil, nas bibliotecas escolares. Certamente esse ranço seria diminuído. Brasiliana faz isso fazendo, né, as devidas linhas de conexão com os clássicos, né, o que também tem aí um papel que eu considero assim muito a minha tarefa e também o meu prazer, né, com essas histórias. Então, sim, eu consigo te dizer isso com certeza, tá? Eu tenho mais 2 livros de Brasiliana que eu já imagino, já penso. Mas tem outras coisas que eu quero fazer também, né? Eu sou muito fascinado com o século XIX, eu quero muito ir para Porto Alegre. Olha só, Wagner, eu quero muito voltar para Porto Alegre no século XIX, mas não para fazer o exercício do Brasiliana, que é um exercício mais imaginativo, fantástico. Eu quero voltar para Porto Alegre de 1863. Não vou falar mais nada, tá?
Porque é algo importante, algo de fama mundial acontece em 1863 em Porto Alegre. E eu ainda acho que essa é uma história que precisa ser contada com a devida sensibilidade, né? É óbvio que eu estou falando dos crimes da Rua do Arvoredo, né? Que já ganharam narrativas, mas é sempre umas narrativas assim, a dama fatal, né? A mulher que seduzia os homens, o amante que transformava carne humana em linguiça. Não teve uma história pelo Coimbra também? Sim, Davi Coimbra, sim. Canibais, é um romance que saiu pela LPM. Então, essa história já foi contada, mas ela foi contada sempre assim, a partir de umas óticas muito exageradas. E o Canibais é um exemplo. Você lê Canibais, você realmente, assim, é o casal de assassinos em série, né? E eu acho que não é bem assim. Até porque você vai lendo um pouco essas histórias, existem suspeitas até hoje, né? Se esse casal, de fato, matava e transformava essas pessoas em linguiça. Ou se isso era uma lenda urbana. Enfim, várias questões. Quero muito voltar a Porto Alegre depois da pandemia para pesquisar nos arquivos, né, do município, nas bibliotecas, enfim, né? Então, tem um lado meu que está querendo um pouco tratar disso. No meio da pandemia, eu também estou pensando muito em questões... Vocês vão dar risada, né? Mas eu estou pensando muito em questões não que envolvam misticismo, mas que envolvam religiosidade, né? Eu acho que é um momento muito terrível esse que a gente vive, mas ao mesmo tempo muito precioso para a gente resolver algumas questões dentro de nós. Indiferente de crença, indiferente do que a gente acredita e tal, né? Mas essa é uma questão que está aí, né? Eu estou lendo muita coisa a respeito de Bíblia, a respeito de religião, a respeito de misticismo também. Então, também há uma vontade minha de escrever algumas coisas nesse sentido, né? Mas tudo ainda é muito em gestação, tá? Vamos ver o que os próximos meses nos apresentam. Agora que tu falou da forma como tu quer fazer a pesquisa para escrever essa nova, né, de Porto Alegre ali, outra questão que eu tinha era um pouco dessa tua questão da pesquisa histórica também, né? Porque uma ordem positivista existiu, né, no momento do Brasil, né? Aí, se puder falar um pouquinho da pesquisa disso também, para te trabalhar no Partenon. Eu acho que vai muito... Eu volto à ficha de personagem, tá, Diogo? Tem muito, assim, um processo... Nisso eu acho que é um acadêmico também da UFSM, né? A gente que trabalha com sala de aula, a gente adora abrir livros, né? E é por isso também que eu não separo o escritor do professor, porque eu estou sempre com 40 livros abertos e tomando notas, e eu acho que todo brasileiro ele é um pouco o resultado disso. Eu li durante 6 meses livros sobre a ordem positivista, né? E sobre o positivismo do século XIX, a importância do positivismo e tal, mas sempre também com aquele olhar assim de, tá, isso interessa a história, isso não interessa a história, isso combina com o universo de Brasiliana, isso não combina, né? De um modo que há um certo rigor e você não passar também do ponto assim, ó, de alterar completamente as suas fontes, mas ao mesmo tempo uma certa liberdade, afinal é ficção, né? E tem um lado do positivismo do século XIX que é muito normativo, e é isso que entrou no Partenon, né? É um lado assim muito taxativo, né, de o que é certo, o que é errado, essas são as balizas, essas são as defesas, esse é um comportamento aceitável, esse não é, né? E que por sua vez acaba ganhando um braço muito militar também, né? Muito cerceado assim por uma ótica militarista que perpassa a história do Brasil, né? A gente não deve nunca esquecer, né, que a família real foi embora, não porque o povo queria, né, mas sim porque os militares e um grupo muito limitado de militares assim o desejavam. Então a minha pesquisa com a ordem positivista foi um pouco nessa direção. Aí de repente eu tô lá passeando pelo pântano do Guaíba e tem essa ilha, a ilha do Forte da Pólvora. Olha que coisa linda, né? Que de fato era um lugar estratégico onde se guardava a pólvora, afinal o nome da ilha né?
A única coisa que eu fiz foi deslocar um pouco essa ilha, ela não fica tão perto assim da Ilha da Flecha, que também existe. Também existe, né? Ela não fica tão perto da Ilha da Flecha, que é a sede do Partenon, mas aquele formato da ilha está lá. Se você abrir o Google Maps e jogar Guaíba, você vai encontrar tanto a Ilha do Forte da Pólvora quanto a Ilha da Flecha. Faça isso, Diogo. Anotar para um futuro tour também, né? Exato. Eu indico o passeio de barco do Cisne Branco pelo Guaíba, né? Com aquela trilha sonora. A trilha sonora é maravilhosa, né? Exatamente. Conhece a Ilha da Pintada, da Pólvora, tem a da Flecha, bem interessante. Exatamente. Perfeito. Eu tô com uma pergunta aqui que eu tô matutando desde que tu falou que teus personagens tem signo, tem horóscopo. Eu quero saber qual que é o signo do Solfieri, que é meu personagem favorito. O Solfieri é peixes, né? Com ascendente em Escorpião. Tá? É só pra minha imaginação aqui, pra minhas fanfics. Peixes com Escorpião, tá? Terrível. Tive um amigo que era peixes com Escorpião. Que desgraça. É o Solfieri. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que a gente botou uma foto no nosso grupo da livraria, que a entrevista estava rolando, e entrou uma pergunta de um rapaz que ele quer saber como ele consegue uma cópia do Partenon autografada. Boa pergunta. Há duas possibilidades. A primeira é segurar, né, é adquirir o seu exemplar de O Partenon Místico, né, nessa maravilhosa livraria de Panambi, com todas as indicações, né, dos queridos amigos Diogo, Jordan, Wagner e Caio, e aguardar algo como 6 meses, hein, Diogo? Né, para que a gente possa organizar um evento presencial com todo mundo vacinado. Eu vou a Panambi, promessa. Olha aí, isso é uma coisa que eu já tinha vontade. Eu e minha esposa, a gente já tá... Nós fazemos a gente tenta colocar um pouco de cultura dentro da cidade sempre que é possível, né? A ideia do Pop Culture é justamente essa, trazer um pouco a cultura de uma forma diferente que possa chamar mais atenção. A gente tinha um plano de trazer... A gente já tinha até já fica o convite aqui agora, né? Nós tínhamos o plano de tentar trazer você para cá e fazer um evento aí em parceria com a prefeitura aqui, trazer as escolas, trazer quem quiser conhecer um pouco mais, conhecer a literatura de uma forma diferente, né? Então já vamos botar uma possível data daqui em torno de 6 meses. Vamos começar a sonhar com isso. Já dá para ir pro papel aí, ó. Perfeito. Então deixando a gente sonhar. Quem é o leitor que entrou aí? Tu sabe o nome dele, Diogo? É Marcelo Zibel que pediu. Marcelo, um abraço, tá? Então fica essa primeira dica ao Marcelo, tá? Adquirir o seu exemplar do Partenon nessa noite e aguardar daqui a 6 meses, numa data a ser anunciada futuramente. A outra possibilidade, se porventura o Marcelo não segurar, né, 6 meses até o nosso encontro presencial, ou também para aqueles espectadores que estão aí no YouTube nos escutando em outros momentos, né? A caixa que eu mencionei que nós vamos entregar aqui em Santa Maria, que vai ser entregue também em Panambi, em algumas escolas, a partir do nosso diálogo, essa caixa ela tem uma versão comercializável, tá? Que está em masterboxbrasiliana.com.br. Então é uma caixa que tem Partenon Místico, tem Juca Pirama Marcado para Morrer, tem os quadrinhos do A Todo Vapor, com arte de Fred Rubin, tem um suplemento escolar que detalha todas as referências da série, tem um pôster, né, do A Todo Vapor, e tem uma eco bag, que você pode usar para várias utilidades, tá? Entre elas carregar livros, carregar felinos, laranjas, o que você quiser, tá? Tudo isso chega na sua casa devidamente autografado, tá, Marcelo? Então, assim, se você não segurar, né, a curiosidade e quiser adquirir, masterboxbrasiliana.com.br. Depois eu posso mandar para o Diogo também o link, né, para deixar junto aí com o vídeo, tá? Mas reforço aqui a importância de vocês adquirirem Partenon Místico também na Pop Culture, além de outras obras literárias aí de grande importância, né? E com a indicação aí do Diogo e da equipe. Então agora é só aguardar então uma próxima tiragem do a terrível a lição da
Completa. Temível lição. Olha só. Isso é um quiz da internet, Jordan. Fale o título do livro de Enéas Tavares sem errar. Sem olhar. É um trava-língua, trava-língua. Olha aí, o Wagner deu a dica aqui, ó. Falou certo sem errar, ganha 15% de desconto na Inklings. Olha só. Tá aí, ó. Lições de Anatomia do Terrível Dr. Luizão. Temível? Saiu. Já não ganhou desconto. Isso aí, ó. Outra coisa que ficaria interessante seria, né, se conseguisse através da Darkside, que eu até comento com o Diogo seguido, que a Darkside se tornou uma editora diferenciada no mercado por... não é que a capa faça o livro, né? Não pode julgar ainda, não, né? Lógico que não. Mas eu sempre comento com ele, dá um prazer tu pegar um livro da qualidade da escrita do Partenon Místico, com aquela capa, com o detalhezinho ali do marca-página para tu não marcar o livro, não estragar. O almanaque que saiu, que quando eu li, assim, que eu peguei o primeiro... Os brindes são a coisa mais maravilhosa que tem. Assim, que fazem um diferencial. E assim, quando eu peguei, eu li aquilo ali meio, né, um jornalzinho, não entendi ainda. Mas depois, lendo a história, a Beatriz e o Luizão escrevendo e imprimindo, eu fiquei me imaginando, essa aqui é uma obra deles, e então isso é demais. Eles escreveram isso. Eles escreveram isso. Então, esses detalhes que a Darkside trouxe, assim, foi um diferencial, né, para a literatura, que não muda o conteúdo do livro, porém é muito mais agradável ao leitor, né? Estão de parabéns, né? E a capa do Partenon Místico, assim, é surreal, é uma coisa maravilhosa mesmo, muito bonita. Parabéns a você, né, pela escrita, pelo livro ótimo, e a Darkside pela qualidade do trabalho, né? Que a pessoa adquire só em olhar o livro, né? O Enéas falou que gostava de trabalhar com a Darkside, a gente gosta de adquirir as coisas da Darkside, porque é muito bonito também. Você tem prazer em comprar livros da Darkside, né? E olha que a Darkside... E olha que a Darkside não tá pagando a gente falar isso, não. Exatamente. Darkside paga nós? Eu sou um pouco suspeito, né, para falar da Darkside, mas eu sou um grande admirador deles, porque eles são grandes amantes do livro e da experiência literária. Acho que o Wagner colocou todas as questões ali, né? É um convite a tocar o livro, a cheirar o livro, a mostrar o livro, né? São livros que você adora se exibir, né? Mostrar para as pessoas, presentear, né? E sim, é um sonho realizado. Confesso a vocês que é um sonho realizado ter o Partenon Místico por eles. E nunca canso de agradecer ao Lielson Zene, que foi o editor, ao Bruno Dorigatti, a Márcia Heloísa, né, que são os editores-chefes, ao Cristiano Menezes, que é o idealizador da Darkside, ao lado do Chico Assis, e também o designer, né, é o responsável por essa capa linda, por essa escotilha que te faz viajar no tempo e no espaço, né, é o Cris Menezes, e manda um abraço especial e o meu reconhecimento, né, o privilégio que é ser brasileiro e ter uma editora como essa no Brasil, né? Uma editora tão respeitosa, tão cuidadosa, tão apaixonada pelos livros e tão apaixonada pelo público, né? Eles são muito, muito amorosos, assim, muito receptivos com o público também. Então, fica aí o reconhecimento do escritor, também dos leitores, do leitor Wagner, enfim, né? Do Caio e de todos vocês. Acho que vamos encerrando agora esse momento gostoso aí, mas eu antes de encerrar eu queria dizer que agora tu me deu mais um lugar para visitar em Porto Alegre. Sempre quando eu vou para Porto Alegre tem alguns pontos assim que a Corale é um lugar que eu já queria ir, porque anos atrás eu comecei a desenhar, tomei um gosto pelo desenho e comecei a ir atrás de materiais, e aqui na região a gente não encontrava. Eu acabei comprando muito material da Corale e eu tinha curiosidade de conhecer a loja, porque, enfim, comprei muito material com eles. Agora que eu sei que a Corale foi a casa do Luizon, agora tem um novo motivo. Eu tinha muita vontade de ir para Inglaterra e conhecer Baker Street, né? Tem um museuzinho lá criado, né? O endereço foi criado por causa do Sherlock, né? Mas agora que eu sei que a casa do Luizon existiu,
isso ganhou um lugar acima da Inglaterra para mim querer conhecer. Agora, antes de eu querer conhecer Baker Street, eu quero conhecer a casa do Luizon. Muito bom, muito bom. Coisa boa isso, Thaís. Tu vai gostar, tu vai gostar. É uma casa muito aconchegante e é um lugar de sonho, né? É um lugar de sonho, assim, tanto pelo histórico da casa, como você poder, né, explorar a casa, escolhendo tintas, escolhendo lápis. Que bacana, que bacana. Eu queria agradecer, então, a oportunidade que o Diogo ofereceu, não só de ter me apresentado, né, o Enéas Tavares e o Eduardo Spor, mas quando surgiu essa oportunidade dele ter me convidado. Muito obrigado, Diogo, e muito obrigado, Enéas, pelo ótimo bate-papo que foi essa noite, foi memorável. Obrigado mesmo. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui de novo, falar aí com todos vocês, com o Enéas, mais uma vez, falar sobre os livros aí que eu li com tanto gosto. Muito obrigado, então, a todos vocês. Então eu também queria agradecer por ter aceito o nosso convite assim de forma tão... Foi surpreendente, digamos assim, né? A gente confesso que a gente passou um bom tempo... A gente não, eu passei um bom tempo criando coragem para mandar uma mensagem, porque o que a gente sempre imagina, né? O autor é como o ator do filme, né? Você olha o filme lá, aquele cara lá tá lá em cima, lá longe. E muitas vezes a gente lê o livro e a gente quer falar pro cara aquilo que a gente gostou no livro, né? Aquilo que nos tocou, aquilo que nos marcou. E a gente muitas vezes coloca ou vê o autor como algo muito longe, né? E a forma, assim, como você me respondeu, até eu mandei mensagem e ele, opa, eu adoraria. E daí eu fiquei, putz, agora eu não sei o que fazer. Eu não sei como é que eu passei continuo. dessa parte. Eu nunca passei dessa parte, eu não sei como é que eu continuo agora. Né? Mas agradecer, então, você disponibilizou um tempo para estar com a gente aqui, né? Pra gente ter essa conversa gostosa aqui, por tirar nossas dúvidas e matar nossas curiosidades, e também pela aula toda de história, né? Da história da literatura aí, que com certeza a gente aprendeu muita coisa também. E então, mais uma vez, agradecer. Eu já falei que eu estou agradecendo, vou agradecer de novo, né, por ter aceito o convite aí e passar um tempinho com a gente. Acho que nem tem muito o que falar, né? Só agradecer mesmo. Só agradecer e esperar os próximos livros nesse universo steampunk, né? E a vinda. E eu tô vindo pra cá, pra Panambi. Isso. Com certeza, Isso. o melhor presente que a nossa livraria podia ganhar agora de 4 anos foi esse momento dessa noite aqui. Pô, eu só posso ecoar, tá, o agradecimento de todos vocês. Que presente nessa segunda noite, falar com o Jordan, com o Caio, com o Wagner, com o Diogo. A razão da gente escrever livros, e desde o início eu acho que o meu sonho assim, de trabalhar com histórias é poder conversar com os leitores, né? Primeiro, poder conversar com os leitores quando eles estão lendo, porque o livro é uma carta. Eu sempre... É uma outra questão sobre as vozes, viu, Caio? Por que tem tanta carta em Brasiliana Steampunk? Porque são histórias escritas como cartas para os leitores. É assim que eu gosto de imaginar, né? Então, poder conversar com vocês nessa noite é um prazer muito grande. Essa minha acessibilidade, assim, de responder rápido, viu, Diogo? Isso é uma coisa que eu aprendi com o meu primeiro editor na Leia, né? O nome vocês vão reconhecer, que é o Afonso Solano, do Matando Robôs Gigantes. Uma coisa que o Afonso me disse assim... Exato, espadachim de carvão, exatamente, né? Uma coisa que o Afonso me falou, você gosta de Santa Maria? Você estaria disposto a largar tudo para ir para São Paulo ou Rio para trabalhar com literatura? E eu disse, Afonso, não. Se esse fosse o preço, eu acho que eu não pagaria, porque eu amo a minha cidade. Eu amo morar onde eu moro, e é por morar onde eu moro que eu posso fazer tantas coisas. E aí o Afonso me disse assim, cara, hoje... Com a internet, você não precisa mais ir para São Paulo, Rio. Com a internet, desde que você esteja disponível, desde que você esteja disposto a esse momento de interlocução, né? Então, é sempre um prazer quando eu recebo, né, uma mensagem, um e-mail, fazendo um convite como esse, tá, Diogo? E realmente foi um prazer receber a tua mensagem e um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Muito obrigado.
Quero estar com vocês em breve, presencialmente em Panambi, e desejo a todos vocês boas leituras, boas aventuras, boas histórias, né? E que a gente possa continuar trocando as nossas figurinhas sobre Brasiliana Steampunk, sobre Star Wars, sobre Alan Moore, sobre Neil Gaiman e sobre os outros assuntos que vierem. Tá? Muito obrigado, amigos. Desse jeito não é tu que vai chorar, é a gente que chora, né? Mas Pois é. agora pode falar a verdade. Você não esperava falar de Alan Moore, de Neil Gaiman, de tudo isso nessa conversa. Não. Não esperava misturar tantas formas de... com George Lucas, misturar tantas formas de contar a história numa noite. Exatamente. Exatamente. E não chegamos no divã. E tudo isso sem ir pro divã, Diogo. Olha só o presente, cara. A Catícia minha esposa ficou aguardando aí as histórias Tá. as histórias tristes. Fica traumas. pro nosso evento presencial. Né? Venha na nossa noite no divã, né? Com Enéas Tavares, em que o escritor vai revelar seus traumas, suas angústias, seus atos falhos, suas denegações. Conheça tudo que ele esconde. Pois é, exato. Combinado. Um abraço a Catiúcia também. Então, fica nosso agradecimento muito grande aí pelo momento e pela também essa possibilidade aí daqui em torno de 6 meses aí a gente tentar fazer algo presencial aqui na cidade. Então, para você que nos assistiu até o final também, fica o nosso agradecimento à sua paciência, à sua audiência e à preferência. E o programa da semana que vem vai continuar um mistério que a gente se emocionou tanto que a gente esqueceu qual vai ser o programa da semana que vem. Então, mas está oficialmente encerrado então o Pop Culture dessa noite com a presença do ilustríssimo Enéas Tavares. Muito obrigado. Boa noite, amigos. Valeu, obrigadão, Enéas.